Então, boa tarde. Boa tarde e obrigada por... Ouve-se bem, não ouve? Mais ou menos. Mas se calhar o problema é meu. E agora? O problema era meu, claramente. Então, boa tarde e obrigada por terem vindo e por estarem aqui connosco em mais uma mesa repleta de autores desafiantes e para falarem de um quadro ainda mais desafiante. E eu não... Temos connosco também, para nos ajudar nesta tradução, em vários níveis, temos Ana Rio, na tradução da linguagem gestual, e eu vou tentar moderar esta mesa, mas eu não resisto a dar uma pequena introdução sobre o quadro que vi nestas plataformas maravilhosas da net, que diz o seguinte: de certeza que os convidados têm algo muito melhor a dizer, mas eu não resisto. É só uma frase, é um quadro subejamente conhecido, não é? De Hieronymus Bosch, de 1506, se não me engano, mas a certa altura explicam, não é? Que é um tríptico, não é? Que tem o paraíso, tem o inferno, ao centro tem o prazer, que eu acho extraordinário de dividir assim, ou o carnal, ou o pecado, ou como entenderem. De certeza que teremos a oportunidade de ouvir várias versões, mas depois tem qualquer coisa que diz sobre o painel do meio, que claramente para o autor desta justificação era o mais importante, por estar ao centro. Diz: ao centro aparece um Bosch que celebra os prazeres da carne com participantes desinibidos, sem sentimento de culpa. E eu hoje, como ao almoço, estive com vários escritores em que alguém dizia, uma grande escritora, dizia: a culpa é inútil. E eu fiquei a pensar nisto o resto da tarde, que é tipo, pois de facto serve para quê, não é? O medo serve para nos salvar de nos atirarmos ao poço, não é? A ansiedade serve-nos para nos pormos a mexer, ou às vezes para nos paralisar, mas de facto a culpa não serve para nada. Mas aqui, pronto, como se percebe, quem quiser habitar o painel do meio do tríptico do Bosch, aqui vamos nós sem sentimento de culpa. Agora, este pormenor. A obra expõe ainda símbolos e atividades sexuais com vividez, sendo que se carregar em símbolos e em atividades sexuais podemos ir para outra página e saber mais sobre isso. Especula-se sobre os seus financiadores que poderiam ser adeptos do amor livre, já que parece improvável que alguma igreja tradicional a tenha encomendado a esta obra. Eu gostei desta... Especula-se sobre os financiadores que poderiam ser adeptos do amor livre, já que parece improvável que alguma igreja tradicional tenha encomendado este quadro. Pronto, não resisti a partilhar. Provavelmente esta informação não serve absolutamente para nada, é tão inútil como a culpa, mas aqui estamos. Como sou moderadora, posso-me calar daqui para a frente. Eu acordei aqui com os meus parceiros de crime, que vamos seguir a ordem alfabética, que me parece assim uma ordem assim mais ou menos neutra, para não ferir nenhuma suscetibilidade. Estou aqui muito bem rodeada, estamos aqui assim ao centro. E eu então começava por Álvaro Cúria, muito prazer. Vou dizer, aliás, esta mesa reúne muitas disciplinas e muitas missões. Portanto, eu posso dizer que és autor, és jornalista, és professor, és investigador também. Tem uma plataforma, se não me engano, que se chama Literacidades, não é? Que é uma plataforma de divulgação e de promoção da literatura. Tem várias obras e eu vou passar a palavra, para não me estender, a Álvaro Cúria, para abrir aqui as hostes sobre este Jardim das Delícias. Obrigada. Claro, muito obrigado. Conseguem-me ouvir? Penso que sim. Geralmente o meu nome começar por A favorece-me, porque sou sempre o primeiro, era sempre o primeiro a ir embora quando havia testes e orais e assim, mas há alturas em que me coloca noutra situação, como esta em que tenho que abrir aqui o painel. Gostava de começar por agradecer então à organização das correntes de escrita. É incrível juntar tantas pessoas numa sala para ouvirmos falar sobre arte. Dá-me assim uma esperança num mundo de notícias tão chocantes. Dá-me alguma esperança ver que estamos aqui todos reunidos para conversar e para debater e para refletir. E ainda por cima na Póvoa de Varzim. Não sendo propriamente um filho da terra, eu passei muitos verões em Esposende, por isso é uma terra que me diz muito
ao coração. Então, o tríptico O Jardim das Delícias Terrenas de Bosch constitui um ponto de partida semântico que desafia não apenas a interpretação iconográfica tradicional, mas que também suscita uma discussão sobre linearidade e percepção artística. Esta ideia serve de pressuposto a uma abordagem ao cenário, que é aquela que me interessa aqui, enquanto palco, e pode ser traduzida também em termos literários. Falo-vos do jardim enquanto palco material da obra, elemento que contribui para a distensão ou tensão, prolongando o corpus literário a um espaço que, não menos importante do que enredo, personagem, estilo, estética, constitui um elemento-chave de entendimento. A complexidade narrativa e a estratificação simbólica que Bosch imprime a esta obra devem ser cotejadas com a própria estrutura, entendida aqui na sua capacidade de tensionar os limites entre o real, o imaginário, entre unidade, fragmentação, diacronia e simultaneidade. O espaço, o jardim, emerge assim como uma chave de leitura para a pintura boschiana, que se aproxima da construção romanesca na sua expansividade ontológica, mas também física, terrena, material. Se o romance, tal como disse Bakhtin, se define pela sua abertura ao que é heteroglóssico e polifónico, a tela de Bosch também apresenta uma estrutura dialógica importante. Qualquer enunciado pressupõe a existência de outras vozes com as quais interage, terreno onde se cruzam tempos, realidades e registros simultâneos. A noção de espaço liminar, formulada por Victor Turner, pode ser convocada aqui para compreender a interação entre os diferentes painéis do tríptico, configurando aquilo que Foucault apresenta como entropia visual em cada secção, o paraíso, o jardim, o inferno, tornando-se a própria obra um palimpsesto de temporalidades e regimes de representação. No domínio literário, o jardim, enquanto espaço, é um cenário comum a vários romancistas em diferentes épocas, alheios eles próprios ao estigma da corrente estética em que escrevem. Proponho que façamos um voo por toda a produção literária antiga, medieval, moderna, onde abundam jardins. A estratificação proposta por Bosch pode ser aproximada à composição da Divina Comédia, onde Dante constrói um cosmos ordenado em esferas interligadas, um aviso moral que alguns teóricos também interpretam, com que alguns teóricos interpretam o autor do jardim. Será o inferno de Dante um jardim? Por que não? Se entendermos o jardim como palco permissor de uma exteriorização da alma, um cenário em espelho que admite que cada vez mais nos inteiremos mais da sua profundidade. É impossível termos o conhecimento total do terreno, do palco, da obra. Estender-se-á esta também para o alto? Será que o jardim permanece também para o alto e não só para baixo, não só para o terreno? Aterremos então agora, proponho-vos noutro jardim. Este é de 1897 e foi criado por Bram Stoker. E vamos problematizar um pouco a linearidade do prazer. Em Drácula, o romance, o autor põe em exuberância máxima o romantismo bestial, antecipa a dissolução da dicotomia entre civilização e bestialidade, tal como Bosch tensiona os binómios entre prazer e danação, ou entre controlo e tentação. Ao deixar-se possuir com o prazer hipnótico pela besta, há uma deslocação abrupta para a permissão do prazer enquanto loucura. Mais do que mero espaço de ação, neste caso, o jardim de Stoker funciona como o Loki de metamorfose, instaurando um espaço de limite onde se suspendem as dicotomias tradicionais, entre elas as do permitido pela ordem moral e o proibido. O jardim como cenário exterior de possibilidade, mas também de fertilidade, ambíguo entre privacidade e exposição, entre o controlo e o descontrolo. A ideia da intimidade que se expõe e faz com que seja permitido um olhar de dentro para fora, mas também excêntrico, como aquele que ensaiamos ao observar uma obra de arte. Na literatura portuguesa contemporânea, a hibridação, a irracionalidade, a transcendência que atravessa Bosch encontra algum eco no erotismo do romance da nova literatura portuguesa dos anos 60, onde a materialidade do desejo e a dissolução dos limites entre corpo e paisagem constroem uma experiência textual afim à visão pictórica. O erotismo, enquanto dimensão transgressora, assume uma função não apenas simbólica, mas epistemológica, aproximando o leitor-espectador de um universo narrativo que desafia o significado e promove um envolvimento sensorial, tal como o romance moderno instaura uma relação complexa entre signo, percepção e subjetividade.
O que fez José Cardoso Pires ao jardim francês, versaliano, geométrico, desfê-lo completamente numa lagoa, que é a personagem central do Delfim, onde pelas suas margens uma mulher foge em direção, supõe-se, ao mar, sendo impedida por uma natureza castigadora que lhe rasga a pele e desfaz as roupas. De cenário, o jardim de Cardoso Pires assume-se figura incontornável da obra, palco de punição pela transgressão de um tabu moral, cerne do livro. Em Ana Teresa Pereira, o jardim de O Verão Selvagem dos Teus Olhos serve de casa à personagem etérea, Rebeca, transgressora em vida, mulher apresentada no romance de Daphne de Maurier como excêntrica, prevaricadora, promíscua. É no jardim de Manderley que Ana Teresa Pereira emerge o seu fantasma. É entre os rododendros e as camélias que observa a chegada da sua substituta à casa apalaçada. Raras vezes o espírito de Rebeca entra no seu antigo lar. É no jardim que se aportam as almas divergentes dos seus pecados. O jardim não é uma mera interseção temática ou estilística entre pintura e literatura, mas uma estrutura de pensamento que se desenvolve na tensão entre irrepresentatividade e margem. Um espaço instaurado de profusão de imagens, multiplicidade de vozes e colisão de tempo, onde o real e o ficcional se reconfiguram continuamente, convertendo-se em dispositivos de questionamento, de desestabilização do mundo que representam. O Jardim de Bosch é palco de alquimia, astrologia, folclore, heresia, subconsciente, é um aviso contra a luxúria, o pesadelo da humanidade, fonte de todos os pecados e via direta para o proibido, a corrupção da inocência pelo desafio. Mas é também da janela do quarto para o jardim que saltam tantas vezes os miúdos de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, ou de Annie de Blyton, em travessuras síncronas que diluem pureza e transgressão. É o Jardim da Sereia, em Coimbra, palco de todas as efabulações sobre o que de mágico se passa na cidade, ou não tivesse a representação mitológica e feminina do perigo e da tentação no epíteto que lhe dão os que lá vivem. Não é à toa que Alice se perde num jardim de maravilhas, mas também de tentações, de alucinações e perigos. Leiamos Bosch de forma não convencional, da condição humana caótica e dispersa até à unidade redescoberta de reintegração do princípio feminino pelo princípio masculino, ou vice-versa. Passando de um ritual de transmutação que se assemelha a uma nebulosa, mas também chamado de festa de metamorfoses, que é o tríptico, que é o painel central do tríptico. A retroversão destes painéis restauraria a coerência espaço-temporal do tríptico, ou seja, se começássemos a lê-lo do inferno para o paraíso e não a leitura mais habitual. Aqui recuperar-se-ia uma verdadeira continuidade de espaço, topografia, estilo e cor entre os painéis laterais e o painel central. Mas aproveitemos então que estamos na Póvoa de Varzim e vamos para outro jardim, para o Parque da Cidade. Outro jardim de delícias, parque urbano de regatos, memória castreja, lagos, aves, descanso. Quem sabe encontraremos por aí os flamingos da Costa dos Murmúrios, de Lídia Jorge, os Campos de Essa ou a província de Luísa da Costa. E deixem-me então agora que termine com Luísa da Costa, esta poeta, num jardim, pedindo-vos que observem o tríptico de Bosch enquanto eu leio o apelo. Atravessa os campos da noite e vem. A minha pele, ainda cálida de sol, te será margem. Nas fontes vivas do meu corpo, saciarás a tua sede. Os ramos dos meus braços serão sombra remorejante do teu sono, exausto. Atravessa os campos da noite e vem. Poema de Luísa da Costa, na antologia 100 poemas portugueses no feminino. Muito obrigado pela vossa atenção. Disfarçadamente disse que era só o A para começar, mas já entraram todos os jardins nesta primeira apresentação. Isto. Eu? Repetir o poema? Repetir tudo? O poema? Não percebeu? Então depois na altura das perguntas nós voltamos a apresentar. Pode ser porque eu posso lhe adiantar que couberam aqui todos os jardins e muito agradeço por esta viagem. E passava aqui a palavra à Ana Cristina Silva e vamos
Ana Cristina Silva, professora universitária, também posso dizer, doutorada, professora universitária, doutorada em Psicologia, agregada. E não se ouve nada? Falamos muito depressa? Então, Vamos lá, vamos lá. com calma. Isto é um entusiasmo a falar, não é mais... Então, Ana Cristina Silva é a nossa próxima oradora, docente universitária no ISPA, doutorada em Psicologia da Educação, escreveu mais de 16 livros, 16 romances e obras, das quais destaco as últimas, por exemplo, como em 2022, À Procura da Manhã Clara, e em 2024, portanto, o ano passado, El Rei, Nosso Senhor, Sebastião José. Vou passar já a palavra e vamos jardinar. Jardinar no inferno. Jardinar no inferno. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, às correntes de escrita, como disse a Patrícia, eu sou professora universitária e a minha identidade passa sobretudo pelo facto de ser professora universitária, pelo menos no cotidiano, apesar de quase todos os dias escrever, e quando venho às correntes de escrita, não estou a ver a Manuela, mas queria agradecer imenso. Para mim é como se me dessem uma injeção de literatura. E eu... É vir ao jardim, exatamente. E vir aqui é sentir que merece a pena estar em contacto desta forma com tantos leitores entusiasmados. Talvez não fiquem tão entusiasmados porque o meu discurso vai ser essencialmente angustiante. E vou-me dedicar ao inferno, porque as delícias prolongadas não proporcionam bons romances. E porque, além disso, eu neste momento sinto que o mundo se está a aproximar mais do inferno do que do paraíso. Diz também num dos sites sobre a parte do inferno que o painel direito do tríptico retrata o inferno, um mundo onde os humanos sucumbiram às tentações, levando-os ao mal e à condenação eterna. Este painel contrasta fortemente com o paraíso e com a parte das delícias carnais. Situada à noite, a atmosfera é arrepiante, transmitida através de cores frias e canais congelados. E é um pouco assim que eu me sinto nesta época. Estamos num ponto de inflexão da história da humanidade e, consequentemente, da própria literatura. E este ponto é, na realidade, constituído por várias pontas cujo golpe afiado verdadeiramente não conhecemos ainda. As alterações climáticas, a inteligência artificial, a ascensão da extrema-direita, o aumento da desigualdade social. Eu disse que ia falar do inferno. Em relação às alterações climáticas, estamos a chegar a um ponto em que vamos precisar, e eu sou ateia, de sucessivas intervenções divinas, como, por exemplo, a descrita no Evangelho de São Marcos, em que Jesus repreendeu os ventos e as marés e a tempestade acalmou. Mas não me vou focar particularmente neste ponto. Também não me vou focar na ascensão de ditaduras por todo o mundo, para não me angustiar ainda mais, por estarem intrinsecamente ligados ao exponencial desenvolvimento das redes sociais e da inteligência artificial. Vou-me focar mais especificamente na inteligência artificial, que, além de mudar o mundo em geral, irá, de certo, afetar a indústria do livro. Olhando o tríptico, apesar de tudo, para não causar demasiadas angústias antes do jantar, podemos atravessar os séculos e, entre os diversos pecados carnais, antever como a inteligência artificial poderá, de facto, ajudar a resolver a crise climática, a diagnosticar doenças rapidamente, a gerar educação personalizada para os alunos, a criar moléculas para novos medicamentos, a guiar carros, o que era muito útil, porque eu tenho a carta e não sei conduzir, a gerir redes de energia, etc., etc. O verdadeiro problema da inteligência artificial já vinha anunciado em Macbeth,
Eu sou psicóloga e Macbeth é, de facto, um grande psicólogo. Em Macbeth, Shakespeare, claro, evidentemente. Em Macbeth, matar o rei é matar o espírito e é o homem a querer ser Deus. O mundo moderno começa a aparecer-se com uma enorme peça povoada por Macbeths, na medida em que será difícil controlar uma ferramenta em que os próprios criadores não a dominam completamente. A inteligência, como toda a gente sabe, eu também não sou uma especialista, só estudei umas coisas porque estou a pensar utilizar num romance. A inteligência artificial é sustentada pela quantidade infinita de dados tratados nos processos de treinamento e pelo aumento exponencial da capacidade dos computadores, cujos parâmetros de computação aumentaram na ordem dos bilhões e vão aumentar ainda mais. Portanto, há uma estimativa que eu ouvi numa conferência, se uma pessoa, durante toda a sua vida, passasse 24 por 24 horas a ler, consumiria 8 bilhões de palavras. Mas hoje os modelos de linguagem mais avançados consomem 8 trilhões de palavras num mês de treinamento. E a capacidade para gerar novos algoritmos faz com que os dispositivos e a inteligência artificial, um dia destes, mas não na ficção científica, nem na próxima, se calhar na próxima década, se possam tornar relativamente autónomos em relação a determinadas decisões. Portanto, a inteligência artificial não é apenas uma nova ferramenta tecnológica, é um instrumento capaz de inventar coisas novas e que neste momento não está a ser verdadeiramente regulado. Estamos, portanto, a entrar numa era em que a inteligência artificial se vai tornar omnipotente. Já existem, por exemplo, e volto a porque apesar de ser de psicologia educacional, também fiz a licenciatura em psicoterapia. Portanto, existem vários aplicativos para a saúde mental em que as pessoas têm conversas significativas com o chatbot. Nesta e noutras dimensões, começam a existir estudos sobre a natureza das relações que se estabelecem com esses companheiros digitais. Somente as coisas tocadas pelo amor das outras têm voz. Dizia Fiamma Assa Brandão. Será mesmo assim no futuro? Ou melhor, como é que será o amor no futuro quando pacientes demoram 5 dias a estabelecer uma ligação a este algoritmo de ajuda? De algum modo, o peso dos algoritmos começou-se a fazer sentir-se com as apps e as plataformas digitais. Já não fazemos as compras da mesma maneira, já não nos relacionamos da mesma maneira, e não é uma coisa... muitos de nós só passámos a considerar que existimos quando tal fosse registado em fotos e vídeos no Facebook ou no TikTok. E neste contexto, às vezes as pessoas estão a perder, pouco a pouco, a capacidade de conversar e de se olharem olhos nos olhos. A construção da realidade depende sempre da informação e da forma como esta é organizada. Desculpem, eu sou claramente psicóloga. Por exemplo, o peso de certos canais, como sei, eu não vejo muita televisão, mas o Correio da Manhã, onde apresentam reportagens de criminalidade sobre reportagens de criminalidade, tem obviamente influência na percepção de insegurança. Sobretudo entre os mais velhos que, mesmo que assistam muitas vezes a esses canais, mesmo quando os dados estatísticos não vão nada nesse sentido. Poder-se-ia pensar que a facilidade de acesso e a quantidade de informação que circula estaria associada a mais conhecimento. O que os últimos anos demonstraram é que, pura e simplesmente, essa asserção é falsa. Tanto mais que muitas das informações que circulam na internet é lixo. E os algoritmos em Facebook, TikToks, são, no fundo, formas mais primitivas de inteligência artificial que modelam o mundo ao condicionar o que vemos, em primeiro lugar, e de forma repetitiva. Portanto, estes algoritmos primitivos tinham como objetivo que as pessoas passassem mais tempo nas redes, de forma a fazerem mais negócio com dados ou anúncios. E, de facto, a forma mais fácil, porque somos humanos e muitas vezes extremamente primitivos, de criar, portanto, no seu livro Nexus, a Harari refere que a forma mais fácil de criar envolvimento é criar conteúdos que geram receio
e ódio. E, portanto, com estes algoritmos muito simples, o mundo tem sido invadido por teorias de conspiração, por ódios e mitos. E é neste ponto que voltamos à ascensão dos extremismos de direita. Não é que a manipulação de informação seja algo de inovador. Como foi aqui afirmado, e deixem-me posar um bocadinho o peixe à minha sardinha, agora não estou a me lembrar do ditado, a brasa. O Marquês de Pombal, portanto, personagem sobre a qual descrevi um romance biográfico, arrasou com os jesuítas dentro e fora do país, com opúsculos de propaganda que misturavam alguns factos verdadeiros com muitos falsos. Só que a escala atual de circulação de factos falsos, de turbações, teorias de conspiração é incomparável. Imaginem o Marquês de Pombal com acesso às redes sociais. De tal forma que está a começar a ameaçar a democracia tal como a conhecemos, está a pôr em causa a validade dos conhecimentos científicos e, sobretudo, está-nos a tornar um bocadinho mais estúpidos. E não me estou a referir meramente à dimensão linguística, mas à dimensão da empatia, que é uma das coisas que a literatura é capaz de criar. E, neste contexto, é verdadeiramente a ficção que está a vencer, mas não a ficção literária. Porque é muito mais interessante ouvir na internet historietas e teorias de conspiração com motivos épicos do que ouvir falar sobre diferenças estatisticamente significativas. Como diria Marguerite Yourcenar, a sabedoria é a forma mais dura e mais condensada do ardor, a parcela de ouro nascida de fogo e não da cinza. Tem sido o papel dos artistas retratar os medos, e dos artistas, não só dos escritores, e os desafios de cada época, compreender as dinâmicas das interações humanas e as convenções sociais. No entanto, em certa medida, em relação a estas dinâmicas da inteligência artificial, talvez por ter sido sobretudo abordada pela literatura de ficção científica, sinto os artistas um pouco perdidos. Alguns dos engenheiros de inteligência artificial falam do rio de criatividade associada à inteligência artificial por ser capaz de gerar imagens, músicas, poesia, etc. Assim, a inteligência artificial pode alterar as relações que os seres humanos estabelecem entre si, mas também os seres humanos que estabelecem a relação que os seres humanos estabelecem com a arte. Um dia destes, pedi ao ChatGPT para escrever, e pedi esta autora em específica porque eu conheço profundamente o estilo, um breve conto sobre o suicídio ao estilo da Virginia Woolf, e balizei-lhe as páginas e outras coisas. E perguntei-lhe depois se não existiam passagens, por exemplo, de Mrs. Dalloway e de outros livros da autora. Ele negou veementemente. Eu li o conto, tinha 2 páginas, talvez faltasse alma ao conto, faltava. Mas formalmente o estilo estava lá. O ChatGPT vai melhorar imensamente. E a indústria do livro, que deseja por novidades e rapidez, façam as contas e antecipam o que poderá acontecer e, em parte, o que já está a acontecer com as traduções. Eu gosto particularmente de uma... Estou quase a acabar. Gosto particularmente que é uma citação que me acompanha do William Faulkner, quando ele afirma que o que a literatura faz é o mesmo que acender um fósforo no campo, no meio da noite. E é por isto que, através de recursos narrativos e linguísticos, a literatura consegue tocar simultaneamente na história da personagem e na história de todos nós. Disse Miguel Torga: os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Esta citação é mais do que, num contexto bem diferente, é terrivelmente atual. Lamento se vos angustiei, mas disse que ia falar do inferno. Muito obrigada.
há um fenómeno curioso nas correntes, que é nós temos um tema, temos um quadro, pomos 5 autores, uns que se conhecem, outros que não, outros que têm imensa curiosidade uns pelos outros, e depois o puzzle começa a montar-se, não é? Começámos com o Jardim, começámos onde foi mencionado um dos autores que é o primeiro a dizer que atrás da luz vem sempre a sombra, que é o Bram Stoker. Pusemos já o Inferno aqui em casa, aqui mesmo ao lado, à distância de um botão. Eu não sei o que é que vai acontecer quando terminarmos esta sessão, tudo por causa do Hieronymus Bosch, que há 500 anos nos começou a dar estas angústias. Portanto, muito obrigada, e vamos por aí fora. David Machado, peço-te que sejas o próximo, autor de um romance, vou aqui confessar, que me pôs a chorar, e eu na altura não o conhecia, e eu que até sou uma rapariga, apesar de não parecer, que tem alguma vergonha, toda a gente diz, isto não é possível, mas isso é, pronto, está aqui o efeito microfone, uma pessoa, pronto, está aqui, tem que fazer qualquer coisa. Mas assim no dia-a-dia não sou assim muito dada a grandes gestos, e quando li o Deixem Falar as Pedras ia morrendo, e é um livro que eu recomendo vivamente a toda a gente, para além do índice médio de felicidade, ganhou o Prémio Europeu de Literatura, e tem, e agora só para o embaraçar, para não pensar que isto é só elogios, porque isto não pode ser, não fica nada bem entre escritores, porque depois não há literatura fácil no Correio da Manhã. Os livros dele, para os mais novos, são assim os mais... Agora já não, porque a minha filha tem 16 anos, mas o livro que eu já li mais vezes na minha vida foi Uma Baleia na Banheira? Um Tubarão na Banheira. E que eu sempre que olho para aquele tubarão vejo a cara do David Machado, porque foram tantas as vezes que eu li aquele livro, mas não estou a recomendar mais este do que os outros. Aliás, como mais nenhum dos outros autores presentes. Mas David Machado, vou-te passar a palavra. Gostaste desta introdução? Esforcei-me. Gostei e não fico nada embaraçado com os livros para crianças, pelo contrário. Bem, boa tarde a todos. Para mim é sempre incrível voltar aqui à Povo, às correntes. Fico mesmo grato com este grato e ao mesmo tempo muito zangado sempre com este convite, porque escrever o texto para apresentar nesta sala, enfim, é talvez assim das coisas de maior ansiedade que me fazem na vida, em todo o trabalho que eu faço enquanto escritor, mas é ao mesmo tempo incrível, como eu disse. Então é assim. Nas traseiras do apartamento do Resto do Chão, onde os meus avós viviam, havia um pátio, um pequeno retângulo ladeado por paredes de 5 metros de altura, com chão de tijoleira esbranquiçada e um canteiro estreito em 3 dos lados, no qual a minha avó plantava ervas de cheiro, malaguetas, malmequeres e quaisquer plantas que trouxesse da terra no verão. Num dos cantos estava uma enorme árvore da borracha, que até aos meus 6 ou 7 anos me pareceu ao mesmo tempo jurássica e alienígena, uma criatura do outro mundo que mais cedo ou mais tarde, acreditava eu, sairia do seu lugar e entraria na casa para se sentar na sala ao lado do meu avô e assistir ao novo episódio da novela. Noutro canto descansava uma velha nespereira, cujas raízes tinham levantado ligeiramente a tijoleira e da qual a minha avó falava como se fosse uma amiga antiga. As paredes tinham perdido toda a pintura e o estuque começava a esboroar, desenhando em redor do pátio mapas impossíveis e misteriosos, sem legendas. Aí, nesse paraíso exíguo e primordial, passei toda a minha infância. No verão, o sol inundava o pátio a partir das 9 da manhã e aquecia os 2 largos alguidares cheios de água que a minha avó ali deixava, para mais tarde a minha irmã e eu nos metermos lá dentro, num banho morno e apertado que durava horas e me parecia tão maravilhoso que me custava compreender por que razão todas as pessoas do mundo não passavam os seus dias metidas em recipientes de água aquecida. Naqueles anos o futuro era-me indiferente e pouco me interessava o que iria ser quando crescesse, desde que pudesse sê-lo dentro de um alguidar de água quente. Se nos portássemos bem, a minha avó deixava-nos brincar com a mangueira e nós entregávamos a essa obsessão que todos os seres humanos têm com a água, porque o ar que respiramos e que nos envolve nunca nos foi suficiente, como se a nossa pele molhada nos deixasse mais vivos e livres.
como se soubéssemos que no fundo é àquele líquido que pertencemos. Lavávamos o chão, os bonecos de borracha e as panelas emprestadas da cozinha. Lavávamos o nosso mundo inteiro e depois tendíamos-nos na tijoleira alagada, também quente do sol, e uma parte de mim ainda está ali deitada no chão, no pátio da minha avó, flutuando para sempre nessa dimensão inconsciente que existe algures no fundo do que eu sou. Como em qualquer exercício de memória relacionado com a infância, é fácil apanhar-me em recordações improváveis, para não dizer impossíveis. Por exemplo, a velocidade alucinante que alcançava montado na bicicleta, atravessando o pátio de ponta a ponta, saltando na lomba criada pelas raízes da nespreira, não pode ser real, uma vez que o pátio não teria mais de 5 metros por 15. E, no entanto, sou ainda capaz de sentir o vento na cara e a aflição estridente na voz da minha avó por me ver ir tão depressa. Penso muitas vezes nessa ilusão própria da infância, que faz do mundo um lugar maior do que na realidade é. A geografia das crianças não obedece às mesmas escalas que nós, adultos, usamos. Porquê? Não pode ser apenas uma questão de altura. Com certeza algo acontece no nosso cérebro quando crescemos, um feitiço que nos desencanta e permite que olhemos os passos como eles realmente são. E essa é a razão pela qual escrevo livros para crianças, para poder reverter o feitiço e ver o mundo como ele já não é. Quero voltar a encontrar essas medidas secretas que as coisas um dia já tiveram. Estou convencido de que também a minha avó tentou recuperar essas medidas da infância. Ela nunca falou disso. Talvez nem sequer estivesse consciente de que assim era. E eu não tenho mais provas do que umas escassas memórias nas quais as proporções das coisas certamente não estarão corretas. Mas também ela contava histórias de quando era criança. Ou melhor, ela só contava histórias de quando era criança. Naquelas tardes sufocantes de verão, esperava que a sombra deslizasse sobre o pátio e então estendia uma manta na tijoleira. Deitávamos-nos e ela contava sobre a vida na aldeia na Beira Alta, sobre a casa dos seus avós e os passeios no burro da família. Durante anos, desejei que também houvesse um burro na nossa família, para irmos montados nele à praia na Costa da Caparica. A minha avó contava sobre a sua mãe e os anos que esta, em menina, viver em Boston, e dizia-nos as palavras inglesas que havia aprendido com ela. Boy, cat, ball. Ensinava-nos as brincadeiras que costumava fazer com os irmãos, as 5 pedrinhas, as lenga-lengas, as adivinhas. Fazíamos origami. Estávamos horas a transformar folhas de papel em pombas. Na minha memória, vejo dezenas de pombas pousadas na tijoleira, nos canteiros, nos ramos da árvore da borracha. Mas é possível que não fossem mais de 2 ou 3. A minha avó falava da sua infância como de um paraíso perdido. Haverá outra forma de falar da infância? Existia nas suas palavras uma certa tristeza, como se não se conformasse com a ideia de se ter tornado adulta. Por outro lado, se não estou certo quanto ao número de pombas de papel que povoavam o pátio, como poderei saber se aquilo na voz da minha avó era tristeza? Mas posso dizer isto com alguma segurança. A minha avó não gostava da vida como os adultos a vivem. Pelo menos sei que lhe interessava muito pouco. Não lhe interessavam os luxos, nem as festas, nem as conversas de circunstância. Não mantinha vaidades. Sempre revelou pouca paciência para as pessoas e talvez por isso não tenha tido amigas. O seu único prazer visível foi a comida. Mas raramente se sentava connosco à mesa e preferia petiscar sozinha enquanto cozinhava para a família inteira. Todas as manhãs saía para fazer compras no comércio do bairro, a padaria, a drogaria, o talho, a mercearia, a farmácia. Fazia o almoço para o filho e para os netos. Fazia o jantar para o meu avô. Cuidava da casa. De resto, passava horas sentada no sofá a tricotar, a folhear o jornal, a dormir. Raramente ligava à televisão durante o dia e nunca teve paciência para as telenovelas que o meu avô via assiduamente. Na única vez que me levou ao cinema, vimos o ET, dormitou grande parte do filme e no final disse que o bicho lhe metera medo, pois aparentava-se demasiado com um réptil, que era a coisa que mais terror lhe provocava. Se na televisão aparecia uma cobra, encolhia-se como se o animal estivesse ali no chão da sala. Durante quase 30 anos passou férias junto ao mar. No entanto, não me recordo de alguma vez a ter visto pisar a areia na praia. A sua missão na vida era apenas garantir que estávamos, todos na família, alimentados,
vestidos, nos lugares certos, às horas certas. Uma obrigação geracional à qual milhões de mulheres se entregaram de corpo e alma e que serviu à minha avó para não se aborrecer de morte com a sociedade tão chata das pessoas adultas. Porque é que não lhe interessavam os prazeres mundanos? Sentia o abismo da tentação e, se o sentia, custava-lhe ignorá-lo? Ao contrário do meu avô, que se orientava pelos desígnios morais do catolicismo e que à menor provação se entregava aos arbítrios da Nossa Senhora, não me lembro de alguma vez ter ouvido a minha avó convocar os ensinamentos da Igreja ou as regras divinas. Não ia à missa, não se benzia, não mencionava os santos. Não falava acerca do paraíso ou da felicidade eterna. De modo que, tanto quanto sei, os prazeres terrenos eram tudo o que tinha. Mas por alguma razão lidava com eles com uma indiferença cotidiana. A expressão prazeres terrenos incomoda-me, como se calçasse meias molhadas. É obviamente um pleonasmo, uma vez que todos os prazeres são terrenos. Porém, o que me agasta não é tanto esse pueril erro de lógica, mas antes o juízo moral que a palavra terreno carrega. Denota que a vida na Terra é assim, reprovável, suja, porque nos deliciamos com os prazeres deste mundo. Como alternativa, inventámos os outros prazeres, que não são terrenos, não sujam e são eternos, como numa eficaz campanha promocional. E nós gostamos tanto de pensar na eternidade, essa ideia tão simples que nos faz esquecer a morte e levitar na ilusão de que subjugamos o rei tempo. Eu gosto que as coisas tenham fim. A beleza que existe no mundo torna-se mais evidente por causa da sua efemeridade. Uma história só é uma história porque termina. Todos os nossos gestos e todas as nossas palavras têm mais sentido porque um dia iremos morrer. Todos os prazeres são terrenos. E na Terra existe o amor e o tempo, a memória e a saudade. Volto à minha avó, que viveu sem medo do fim, porque o que ela realmente queria, estou convencido, era regressar ao início. Aos campos lavrados da casa dos seus avós e à garupa do burro da família, aos jogos antigos com os irmãos e às palavras em inglês na boca da sua mãe. O paraíso da minha avó eram aqueles anos em que fora criança e o mundo dos adultos, com todas as suas paixões, intrigas e regras, não se intrometia no seu. E a única solução que encontrou para não o perder completamente foi trazê-lo para o pátio nas traseiras do apartamento onde vivia com o meu avô. Ali no pátio, espreitava escondido os melros que vinham bicar as migalhas de pão que ela lá deixava. Conversava com os periquitos, que durante anos manteve numa gaiola. Passava as mãos pelos lençóis úmidos acabados de estender, brincava com os netos, inundava o chão transformando-o num oceano. As únicas pessoas que frequentavam o pátio eram a minha avó e nós, as crianças. Nunca havia impedir ninguém de lá ir, mas é possível que tivesse os seus artifícios para o evitar. Numa das poucas vezes que o meu avô apareceu no pátio, jogou connosco à bola durante uns minutos e logo escorregou, caiu e partiu a cabeça. Creio que depois disso nunca mais lá voltou. Com o tempo, também eu cresci e deixei de ir ao pátio. A minha avó ficou de novo sozinha no seu paraíso, com os melros e a nespreira, navegando pelos mapas indecifráveis nas paredes. Até que no início dos anos 2000, os meus avós mudaram de casa. De vez em quando, passo à porta do prédio onde eles viveram quase meio século. O resto do chão é agora um alojamento local, pois nos dias que correm parece ser esse o destino comum de muitos paraísos. Imagino os hóspedes que ali se instalam por algumas noites. Queria tanto saber se saem para o pátio, se comem lá o pequeno almoço, se metem dentro de alguidares com água aquecida pelo sol. Mas não importa. Um pátio existe onde quisermos. O meu é aqui, feito de palavras e de histórias. Nele vou reconstruindo o paraíso da minha infância, seguindo leis e escalas que já não existem, para que a minha avó possa também continuar a reconstruir o seu, para tentar inventar a eternidade. Obrigado. Obrigada, David. Eu vou passar aqui para a Joana Kabuki e devo dizer que ela tem um currículo que eu gostava de ter
vou partilhar contigo, que também quero ir acabar no Alentejo. E apesar de ser de Lisboa, ainda não é currículo, não é um desejo, aliás, é um currículo de desejo, é uma biografia de desejo. Tem um primeiro livro chamado Viradas do Avesso, e diz-me, vou aqui citar-te, porque há aqui uma frase que eu acho muito bonita, que encontra, portanto, encontra na literatura a quietude para o seu desassossego. Eu passo, Joana Kabuki, passo a palavra. Obrigada. Ouvem-me bem? Obrigada, Patrícia, pela introdução. E obrigada à organização do Festival Correntes de Escritas por me convidar para fazer parte deste painel. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje pela primeira vez. E eu queria começar por partilhar convosco a verdade sobre o que eu senti quando recebi este convite. E a verdade é que eu recebi este convite com surpresa. E surpresa porque, para mim, este é o espaço onde estão os autores. E eu, como escritora de primeira viagem, sei que tenho ainda muito caminho para fazer. Depois da surpresa veio a apreensão, quando recebi uma comunicação onde constavam as informações sobre o quando, o como e o com quem. E li os nomes de quem me acompanha nesta mesa e lá estavam os autores. E percebi que o tema da mesa se baseava num quadro. Um quadro que, pelo nome, confesso, não reconheci. Fui pesquisar. Este quadro eu conheço. Mas este quadro, sério? E foi aí que paniquei. É que eu, não sendo especialista em literatura, e menos ainda em pintura como forma de arte, como se percebe pela incapacidade de reconhecer o quadro pelo nome, o que poderia ter para dizer que fosse interessante? O que poderia eu ter para partilhar sobre estes temas que fosse relevante quando comparado com aquilo que os restantes colegas de mesa poderiam dizer? A síndrome do impostor a ganhar-me 10-0 por esta altura. Mas depois comecei a refletir sobre isto e comecei a pensar o quão redutor é este pensamento. Porque este é o tipo de pensamento que nos faz acreditar que só os considerados iluminados e executores de grandes feitos têm coisas interessantes para dizer. Só esses terão respostas para nos dar. Os restantes estão destinados a permanecer no centro do jardim das delícias terrenas, a contentarem-se com os pequenos prazeres da carne, não aspirando a muito mais, a aceitarem o que lhes é entregue, sem questionar, sem acrescentar nada de novo e sem sentirem culpa por isso. E percebi que acreditar que só quem alcançou algum tipo de status ou algum tipo de poder, sabe-se lá a que preço, pode ter a capacidade de encontrar soluções diferentes para problemas antigos, não é apenas redutor, mas perigoso. E é perigoso porque nos leva ao momento em que estamos hoje, ao momento da história em que estamos hoje. Um momento em que, ouvindo uma e outra vez, aqueles de quem as ideias são as mesmas há décadas, não produzimos ideias novas. Mais grave do que isso, voltamos a ideias antigas, num círculo pernicioso, e atrevo-me a dizer, suicida. Quando nos permitimos o privilégio de fingir de mortos, com a justificação de que somos pequenos perante os grandes e que por isso não teremos nada a acrescentar, estamos a permitir que as velhas e gastas ideias de sempre se perpetuem. Quando defendemos que só a nossa ação não terá qualquer impacto, somos só mais um. Estamos apenas a acomodar-nos, porque sabemos muito bem que a nossa ação não é só a nossa ação, mas a nossa ação somada às ações de todos os outros que fará a diferença. E foi com a consciencialização de tudo isto que peguei na minha síndrome do impostor e a guardei na gaveta. Porque percebi que esta será também a visão da organização deste festival. Dar voz a todas as vozes, permitindo que novos pensamentos sejam partilhados. A verdade não é uma só. O tríptico do Bosch diz-nos pouco, se lhe virmos apenas um terço. Felizmente, têm surgido no mercado literário português novas vozes. Mulheres e homens, mais novos e mais velhos, com experiências e inquietações diferentes, capazes de olhar o mundo de hoje de novas perspectivas e de nos obrigarem a pensar de um novo ângulo. Mérito das editoras, que têm apostado nestes novos autores, e uma mais-valia para os leitores, que encontram nestes novos autores portugueses uma representação da sua realidade e uma identificação de si próprios enquanto indivíduos. E isso aproxima as pessoas dos livros. E os livros promovem o pensamento. E o pensamento gera espírito crítico. E tudo correndo bem, uma percepção alargada da realidade.
diminuindo a possibilidade de nos agarrarmos à primeira ideia que nos apresentam nestes tempos incertos, como sendo a salvadora da humanidade. A semana passada tive a oportunidade de ouvir a escritora americana Elizabeth Strout na Fundação Luso-Americana. Elizabeth Strout contou que num dos seus livros existe uma personagem que não gosta de George W. Bush. Na altura em que publicou o livro, recebeu mensagens bastante desagradáveis sobre o facto de ter uma personagem a dizer mal do Bush. Isto já foi há uns anos. Elizabeth Strout disse que se nos dias de hoje alguma das suas personagens não gostar de Donald Trump e o expressar, ela acredita que irá receber muito mais do que mensagens desagradáveis. Na assistência, alguém a questionou sobre se isso a irá fazer calar a personagem. E Elizabeth Strout disse que as personagens são quem elas são e não será ela quem as irá calar. Esta é a força da literatura, mostrar o mundo como ele é, deixando que seja o leitor a avaliar o que faz e o que não faz sentido para si. Aliás, se a literatura não tivesse uma força tão grande, nenhum livro seria banido. E essa realidade, a da censura, que nos parecia tão distante até há bem pouco tempo nos países democráticos, começa a pouco e pouco a regressar. Foi notícia esta semana que um livro infantil escrito pela atriz Julianne Moore foi banido das bibliotecas das escolas administradas pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O livro, autobiográfico, fala de uma menina ruiva, com sardas, que não se sente bem com a alcunha que os colegas lhe puseram, morango sardento. A razão apresentada pelo Departamento de Defesa foi a de que seriam banidos das estantes títulos, e passo a citar, potencialmente relacionados com a ideologia de género ou tópicos discriminatórios de ideologia de equidade. A explicação nem sequer faz sentido neste caso. Sabemos deste livro pela visibilidade da atriz. Quantos mais terão tido o mesmo destino? Por cá, também não somos imunes às investidas da censura e pelos mesmos motivos. Muitos de vós se lembrarão do que aconteceu o ano passado. Apresentações de livros infantis foram invadidas e inviabilizadas. Os autores ameaçados por um grupo de pessoas que recorre a uma narrativa que distorce a realidade e que é, para dizer o mínimo, ignorante e desumana. A pergunta que se impõe é: vamos fingir-nos de mortos, na esperança de que algum ser iluminado resolva a situação, ou vamos agir, fazendo uso da liberdade de expressão que ainda temos? E agir é tão simples como comprar os livros, marcar presença nas apresentações, numa demonstração clara de que não vamos aceitar que nos digam como devemos pensar. E quem diz livros, diz filmes, diz exposições de pintura, peças de teatro, todas as manifestações de arte. Agir é partilhar com família e amigos, denunciar o que está errado, divulgar o que se faz de bom. É hoje tão fácil chegar a muitas pessoas em pouco tempo. Termino com um apelo aos leitores, como eu, que procuremos sempre velhas e novas personagens para entendermos o mundo. Aos escritores, como eu, que não calemos as nossas personagens, nem por medo de sermos pouco, e menos ainda por medo de fazermos demasiado barulho. Obrigada. Obrigada. Palavras urgentes. E passava agora a Rafael Galo, pode ser. Nascido em 1981 em São Paulo e agora vive em Lisboa, certo? Prémio José Saramago 2022, mas também prémio São Paulo de Literatura, com o romance, se não me engano, Rebentar, certo? E também com diferentes prémios para contos e para outros formatos. Portanto, temos aqui uma nova alma também para se juntar aqui a esta discussão, que já vai urgente. Portanto, conto contigo para subires a parada, Rafael. Obrigado. O palco é teu. Obrigado, Patrícia. Boa tarde. Escutam bem? Tranquilo? Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a toda a organização do Festival Correntes de Escritas, em especial a Manuela Ribeiro, ao Silvio Fernandes, pelo convite para estar aqui e por todo o apoio, né, que essa jornada contempla. Eu acompanhava o festival à distância, de certo modo, então estou muito feliz de estar finalmente aqui. E também agradeço aos demais aqui, meus colegas e minhas colegas de mesa, a Patrícia Portela na mediação, e cada um de vocês que
que veio nos ouvir, agradeço de verdade. É a primeira vez que eu participo desse festival do Correntes de Escritas, e não só isso, também é a primeira vez que eu faço uma mesa desse modo, né, com a leitura de um texto já preparado, e ainda por cima para falar sobre uma pintura. Essa que hoje é intitulada em português O Jardim das Delícias Terrenas, do Bosch, que já recebeu outros nomes e muitas interpretações diferentes ao longo da história. Já foi falado aqui que ele é um retábulo, né? Essa parte que aparece aqui no painel é a parte do meio, mas há dois outros painéis, um que é o paraíso, o outro que é lido como o inferno, e mais a parte que ele se fecha, né? Porque ele é uma peça de madeira que seria a criação do mundo. E nessas imagens, há ali uma pletora de criaturas fantásticas, de simbolismos, ambiguidades e elementos que causam estranheza. Eu fui fazer o meu dever de casa, né? Procurei as informações, interpretações acerca dessa pintura, e eu me deparei com as mais diversas explicações. Algumas delas, inclusive, absolutamente antagônicas entre si. E nesse aspecto, que até já foi trazido aqui, eu acredito que a oposição mais notável é entre as leituras que colocam o Jardim das Delícias Terrenas, por um lado, como a representação de um paraíso perdido, de uma utopia de prazeres, ou de delícias, para aproveitar o título, que poderiam ser experimentadas e apreciadas pelas pessoas, por nós, se a humanidade não tivesse caído em perdição com o pecado original. Um Éden hedonista, e é curiosa essa semelhança entre as palavras, que se sucederia ao paraíso apresentado com Adão e Eva no painel à esquerda, dentro do tríptico. Por outro lado, alguns dizem que essas delícias retratadas são elas justamente a perdição. Não seria um ideal do qual o pecado nos afastou, mas o pecado em si, e para onde ele nos leva, o inferno, no painel da extremidade à direita. Visões opostas que são defendidas por pessoas com autoridade, com microfones e palcos a seu dispor, páginas de livros e da internet para espalhar suas ideias, para propiciar força a essas ideias. Porque toda mensagem ganha poder quando é amplificada, reiterada ou legitimada de alguma forma. O inferno na extremidade à direita. Voltando ao assunto da criação, humana, não divina, eu me peguei a imaginar como o artista se veria, por exemplo, diante desse debate, dessa contradição, né, da forma como nós entendemos essa obra. Digamos que ele tivesse tentado sinalizar essa postura de liberação dos costumes, do amor livre, tenha se dado ao trabalho de pintar essa quantidade imensa de figuras a fim de mostrar a beleza do prazer e da permissão com o corpo, e nós disséssemos, ele está tentando nos alertar contra isso. Se já é ruim ser compreendido como o avesso do que se quis dizer, a outra possibilidade talvez doesse ainda mais a Bosch. Ele nos mostra algo que deveria ser terrível, que deveria nos assustar e nos fazer temer a nossa própria ruína, porém nossa resposta é, que delícia. Não seria nem a primeira, nem a última vez, infelizmente, que nos depararíamos com a possibilidade da nossa ruína e demonstraríamos, ao contrário do que poderia ser esperado, desejar essa ruína, defendê-la com argumentos e slogans já reveladores de nossa miséria, ir às urnas e votar a favor da nossa ruína. Há ainda uma outra hipótese para a visão que poderia se ter do quadro de Bosch, além dessa dicotomia entre a inclinação ao moralismo ou a sua oposição. Aquilo que Milan Kundera, ao falar sobre romances, classifica como uma espécie de sabedoria da obra em si, como se a obra se revelasse mais inteligente do que seu criador e não só o superasse, como também reajustasse sua visão. Talvez Bosch tentasse condenar os prazeres sensuais, mas diante deles tivesse sido seduzido também, e os pintasse com uma beleza que se tornou maior e mais inevitável. Kundera cita o exemplo de Tolstói, que ao escrever Ana Karenina, tinha como plano inicial mudar a personagem como antipática e frívola, a quem o fim trágico cairia como uma punição de alguma forma merecida. Porém, a empatia pela personagem cresceu no autor e viria a crescer nas leitoras e leitores, o que fez da personagem outra personagem, do autor outro autor e da história outra história. É possível. A empatia difícil
a empatia que não está pronta de antemão, aquela que nos obriga a colocar em xeque as noções que carregávamos antes. Todo esse assunto, e provavelmente a presença de uma de suas autoras aqui à mesa, me fez lembrar da troca de correspondências entre a Patrícia Portela e a Cláudia Lucas Schell, intitulada A Vergonha Tem de Mudar de Lado, publicada no site Comunidade Cultura e Arte, cuja leitura eu recomendo. E o título já indica essa mudança de visão, uma agência de reformulação da forma como vivemos. Porque, sim, é preciso agência. Mas, em uma das cartas que elas trocam, por assim dizer, Cláudia Lucas Schell fala sobre a necessidade de uma desaprendizagem. E, sim, é preciso desaprender muitas coisas, como o machismo, a xenofobia e os discursos que lhes dão força, naturalidade ou condescendência de qualquer forma, enquanto também é preciso estar atento ao que se reaprende. Para encerrar, sempre é bom quando a pessoa fala para encerrar, né? Você já sabe que é o último parágrafo, prometo. Vou remeter àquela epígrafe saramaguiana que talvez até dispensasse essa apresentação do autor, de tão conhecida que ela é. E dado esse assunto de como vemos as coisas, talvez vocês já presumam qual será. Disse Saramago: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. E eu quero atentar para esse último verbo, que também é possível ser visto por ângulos diferentes. Talvez a sugestão de uma gradação no sentido da visão, passando de olhar para ver e de ver para reparar, leve muitas pessoas a só considerarem o sentido de fixar a vista ou a atenção. Mas o imperativo repara também nos convoca ao sentido de reparação, enquanto ato de reforma, ato de conserto ou de compensação daquilo que está em falha. E há muito que ser reparado nesse sentido, há muita ruína à mostra que precisamos parar de desejar e buscarmos consertar. O inferno às vezes não se mostra, ou não se mostra como tal, mas ele está ali, naquela extremidade à direita. Obrigado. Eu vou passar com alguma... Obrigada. Eu, pronto, teria 1 milhão de coisas para dizer. É uma das coisas, é uma das vantagens de vir às correntes, é que uma pessoa sai sempre, não é? Em 3 dias, em 4 dias, sai com mais 15 autores indispensáveis. E vamos fechar com chave de ouro, com alguém que eu admiro, Rodrigo Blanco Calderón. Eu queria fazer uma pergunta, isto é completamente indelicado, eu devia ter feito antes, mas não estás traduzido ainda em português. Já está? Qual é que está traduzido em português? Simpatia se chama a novela, em Dom Quixote. Pela Dom Quixote, porque eu recomendo vivamente, eu tinha aqui uma lista de todos em espanhol e, portanto, vinha aqui, peço desculpa porque queria recomendar. Autor que atualmente vive em Málaga, mas já viveu em Paris, originalmente de Caracas, certo? E com um rol de prémios e de romances que vale muito a pena estar atento. Por isso passo a palavra ao Rodrigo. Gracias, Patricia. Bueno, quería comenzar como toca dando las gracias a los organizadores de este festival por la invitación. Es de verdad un lujo y un honor para mí estar aquí por primera vez, espero que no sea la última, en Póvoa de Varzim. Agradecer a mis compañeros de mesa, agradecerlos a ustedes y por supuesto también a mi editorial Don Quijote, que gracias a que se animaron a traducir mi novela Simpatía, yo puedo estar aquí justificando mi presencia. Fíjense que El Jardín de las Delicias es, como ya saben, un tríptico, ¿no? Y yo quiero mencionar 3 momentos de mi historia como venezolano que yo siento que están reflejadas allí en esa obra. Las obras universales como esta tienen la capacidad de convertirse en un espejo individual para quien contempla la obra.
Eso a mí me parece un milagro, como una misma obra a lo largo del tiempo le dice algo distinto, algo muy personal a la persona que lo contempla. Entonces voy a referirme a 3 momentos puntuales de este tríptico que yo creo que conectan con mi historia. Voy a ser muy breve. El primer momento es en el año 1498. Es el tercer viaje de Cristóbal Colón. En ese viaje es la primera vez que toca tierra continental y llega al oriente de Venezuela. Cuando Cristóbal Colón ve ese territorio, tiene la convicción de que ha llegado al paraíso, el paraíso terrenal. Y así se lo hace saber a los reyes en una carta. Está convencido de que consiguió el paraíso en la tierra. Es decir, ese lugar del que hablaban las Sagradas Escrituras existe en la tierra, ¿no? Ese es como la primera imagen, símbolo o mito de origen con que nace lo que después va a ser mi país. Imagínense la responsabilidad de eso, ¿no? El segundo momento, esta historia avanza muy rápido, es en el siglo XX. En el siglo XX se descubren y se empiezan a explotar los yacimientos de petróleo en Venezuela. Específicamente en el año 1913, 1914. Comienza la riqueza petrolera de mi país. Y en el año 1967 se elabora un informe por 2 geólogos venezolanos donde se revela el descubrimiento del yacimiento de petróleo del río Orinoco. Se trata de los yacimientos más grandes de petróleo del mundo. De alguna manera el siglo XX venezolano, la naturaleza venezolana parecía confirmar con esa riqueza que en efecto Venezuela era el paraíso, Venezuela era la tierra de gracia que Cristóbal Colón creyó encontrar. El tercer momento de esa historia es ya el siglo XXI, cuando nos tocó como descubrir que esa riqueza era quizás también un castigo, que esa riqueza podía ser también un regalo envenenado. Los indígenas en Venezuela eran mucho más sabios. Ellos se referían al petróleo como el excremento del diablo, ¿no? Ese excremento fue la base de la riqueza venezolana, fue la base también de una época de progreso, de prosperidad, pero también de mucho despilfarro, y fue también el alimento, el estímulo para la etapa más oscura del país, que es la actual, desde su fundación como república hace más de 200 años, ¿no? Por supuesto, esta imagen, este relato que yo estoy construyendo es un poco engañoso. Me dice eso a mí como venezolano porque me veo reflejado, ¿no? Creo que lo engañoso también puede ser creer que el cuadro de Bosch, en español somos muy confianzudos y le decimos el Bosco, es lineal o sucesivo en el tiempo. Es decir, no, como si nos estuviese contando una historia desde el principio de los tiempos hasta el presente. Y creo que puede ser engañoso porque quizás la lección más importante que yo saco de la contemplación de este cuadro es precisamente el que sea un tríptico y la simultaneidad de las imágenes. Lo que quizás en mi interpretación nos está diciendo el Bosco no es que hubo un tiempo idílico, paradisíaco que hemos perdido, aunque estoy de acuerdo que la infancia es
el paraíso que llevamos todos por dentro, sino que en el mismo momento en la historia donde en un lugar existe el paraíso, en otro lugar, a ese mismo tiempo, está existiendo el derroche y está existiendo el infierno. Cuando Venezuela en el siglo XX era el paraíso, en esa misma época en Europa era el infierno. Venezuela fue un país receptor de mucha inmigración, entre ellas la inmigración de Portugal, que es importantísima para mi país. Por eso para mí es muy importante estar aquí, ¿no? A día de hoy las cosas han cambiado. Muchos inmigrantes portugueses, hijos de inmigrantes portugueses nacidos y criados en Venezuela, han regresado a su origen peninsular, ¿no? Y eso es una imagen interesante porque nos lleva constantemente a tratar de pensar fuera de nuestros propios esquemas mentales, ¿no? A día de hoy, también lo han mencionado mis compañeros, hay una sensación, y yo coincido, apocalíptica en esta época. Da la impresión de que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en vivir en el tercer panel del Jardín de las Delicias. Y sin embargo, creo que esa impresión también puede ser engañosa porque precisamente este año se están cumpliendo 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, de la derrota de esas fuerzas tan terribles, ¿no? Y en muchos aspectos estamos quizás en la mejor época como especie de nuestra vida, por muchas cosas, ¿no? Y creo que son ese tipo de imágenes también a las que nos debemos como aferrar y guiar, aun cuando a veces tengamos la impresión de que este cuadro maravilloso se ha cerrado, porque además este cuadro cuando se cierra, el tríptico cuando se cierra contiene una imagen del mundo en gris, ¿no? Y a veces cuando se nos cierra un poco la visión podemos creer que no hay más posibilidades y alternativas. Yo soy muy optimista a pesar de la situación de mi país, a pesar de la situación del mundo, porque precisamente tenemos el privilegio de estar aquí conversando de cosas que importan, ¿no? Y bueno, quiero dar las gracias por estar aquí, por su atención. Eu queria passar de imediato para a plateia e saber se alguém tem perguntas. Isto é uma oportunidade de fazer algumas perguntas a alguns dos autores aqui presentes. Ou uma consideração. Está ali uma senhora. Foi um painel bem bonito. Foi bem bonito. Arrependeu-se. Não há mais ninguém? Ah, está aqui um senhor. Sim, boa tarde. Eu bati palmas, portanto gostei. De qualquer maneira, darei mais uma vez os parabéns a todos. De facto, as apresentações foram diversas e foram criativas. A questão e um comentário que vou fazer, ou melhor, uma observação, prende-se naturalmente com parte das vossas apresentações, nomeadamente da Ana e agora do Rodrigo, na interpretação do quadro. Efetivamente, eu reparei, desde logo quando a Ana Cristina falou, que acabou por focar numa história que um quadro poderá ter, não é? Desde passado a futuro, que se focou, digamos, na parte do inferno, não é? Portanto, fez uma visão atual daquilo que Bosch poderia pintar hoje. Observei com o Rodrigo que fez, digamos, uma interpretação baseada na Venezuela, também de uma história, digamos, de um passado até um presente. O que eu não ouvi muito
e olhando para o que estou a ver, o quadro, o Jardim das Delícias, não vi muito que fosse tratada a questão das delícias, dos prazeres, especialmente hoje. Como é que Bosch teria pintado a parte das delícias hoje? Certamente, e a Ana muito focou a inteligência artificial generativa, como é que nós, com todas as tecnologias de inteligência artificial, com uma indústria tão pujante que é a indústria dos brinquedos sexuais, quer os reais, quer os virtuais, que podem tanto contribuir para delícias e prazeres, como é que, se alguém quiser, enfim, quiser comentar isso, como é que isso poderia surgir no quadro? Como é que, por exemplo, sabemos nós que grande parte do tempo de internet é em pornografia, não é? É tomado na pornografia. Como é que isto surge no futuro, no quadro? Parte de desgraça, obviamente, basta ver o que se passa no mundo, portanto, falta aqui a parte, evidentemente, das delícias. Esta é uma observação, uma curiosidade, também por causa da inteligência artificial generativa, Gemini, ChatGPT, etc. Algum de vocês foi ver o que é que o Gemini ou o ChatGPT fez ou faria sobre a interpretação deste quadro? Obrigado. Quem é que... Alguém quer avançar com uma resposta? Sim? Interpelada, eu sou uma rapariga corajosa. Olha, é assim, uma das coisas extraordinárias das correntes de escrita que a gente agarra num segmento e procura refletir e transmitir aquilo que tocou mais. E, portanto, como veem, eu sou uma pessoa sombria. Já me disseram que o João Torno ainda é mais sombrio que eu, o que eu gostei de... Mas, pronto, sou uma pessoa sombria e eu gosto muito daquela citação do... Não é que eu tenha dito alguma novidade, eu limitei-me a compilar um conjunto de informações de forma mais ou menos profunda, todos nós temos, e que, na linha da minha colega Joana, ela reforçou que estamos numa altura de viragem e nós temos que ser mais ativistas do que nunca. E, portanto, isto é um quadro... não estou a responder nada daquilo que me perguntou, já reparei. Isto é um contexto em que se fala de livros e de literatura e do papel da literatura. Eu gosto de aproveitar esta oportunidade para dar corpo a uma citação que eu gosto muito do José Cardoso Pires, que é: a literatura serve para agitar consciências. E pronto, mesmo que nós, pronto, eu sou, e concordo com essa coisa do simultâneo, é muito interessante esta visão do simultâneo, mas está numa altura em que, de facto, convém fixar bem o nosso olhar no inferno, porque estamos mesmo no ponto de viragem, e esse ponto de viragem não é por acaso que há estudos que indicam que, por exemplo, ao nível do processamento e ao nível do nível intelectual, há, digamos assim, uma degradação da capacidade de processamento de informação, nomeadamente informação escrita, pela diminuição dos índices de leitura. Por exemplo, se a escrita passa a ser efetuada pelo ChatGPT, por exemplo, e eu, por acaso, fiz recentemente a agregação e aí não me respondeu eu como eu queria, o que eu perguntei ao ChatGPT, porque depois de fazer literatura descurei muito o meu currículo. Oh, ChatGPT, diz lá quantas teses de mestrado é que a Ana Cristina Silva orientou. E aí que era útil, o ChatGPT disse-me: olha, vá perguntar à Ana Cristina Silva ou ao ISPA. Para isso foi o que eu... Pronto, mas isto, estamos numa altura... Isto era só para não ficarem com a ideia que eu sou assim também tão sombria, sem fazer humor. Isto porque... E, portanto, se o ChatGPT passa a escrever, os processos cognitivos mobilizados e desenvolvidos através da escrita vão-se também degradando. E, portanto, isto só na dimensão individual, cognitiva, psicológica. Depois temos que olhar para a sociedade. E, de facto, estamos num momento em que precisamos de ser
o mais ativos possível para acordarmos o outro, para fazermos o outro. Olha, se calhar não é tão importante estar numa fotografia bestial no Facebook, se calhar há outras coisas mais importantes. Não é que eu também não uso o Facebook para dizer que eu estou aqui. E, neste momento, cada um de nós tem que ser um ativista militante, porque, de facto, o mundo está com... É a guerra, é as alterações climáticas, é os narcisistas no poder. Eu escrevi sobre o Marquês de Pombal por causa do Trump. É verdade, por causa do Trump. E também, já estava a contar até à Patrícia que o meu mail... pessoal, o meu mail institucional é público, que alguém se deu ao trabalho de mandar uma mensagem porque eu não sou suficientemente patriota e que, por acaso, vou imprimir isso numa t-shirt, e que nem o Lenin escreveria aquilo que eu escrevi, o que é um elogio. Portanto, isto tudo para dizer, portanto, se calhar mais importante para mim do que pensar como é que o Bosch representaria e, portanto, eu foquei-me neste aspecto e cada um de nós acabou por focar naquilo que houve muita gente que falou do inferno, não fui só eu. E, portanto, é Rosa de outra maneira, mas abordou o inferno. Pronto, sim, eu sei. Mas, pronto, em relação a esse aspecto, se calhar eu sou muito pública, é o que eu tenho a dizer. Só um parênteses. Enquanto a Ana Cristina falava, eu perguntei ao ChatGPT como o Bosch pintaria hoje. A resposta foi muito sem graça, então, por enquanto, estamos seguros. Mais alguma pergunta? Fez silêncio. Um comentário. Onde? Ali em cima. Lá em cima. Não dá para chegar lá em cima. Consegue projetar? Uma boa pergunta, excelente pergunta. Sim. Sim. Repete a pergunta. A pergunta que me estou a fazer, pronto, aqui neste caso estou a agir com... Pronto, o meu percurso é psicoterapia, aconselhamento, psicologia educacional, aprendizagem da leitura e da escrita. Eu sou uma especialista da aprendizagem da leitura e da escrita. Tenho um currículo na área de literacia, isto para dizer, olha que... Mas por acaso eu estudei muito o narcisismo por causa do Marquês de Pombal. A pergunta é, será que a culpa não é um fator, isto não foi desta maneira, mas o sentido é este, não é um fator distintivo entre um psicopata e um narcisista? É, efetivamente. Apesar de os sentimentos de culpa também não serem a coisa, portanto, pelos vistos para os narcisistas não é útil, e há vários tipos de narcisistas, o que é mais evidente é o narcisista maligno, como é o caso do Trump e o caso do nosso Marquês de Pombal, em que o medo o controle, tudo o que os outros dizem, que ameaça o seu ponto de vista, é uma ameaça. E, portanto, tem que ser penalizado. Mas há alguns narcisistas, nomeadamente narcisistas vulneráveis, que são outro tipo de perfil, digamos assim, que são aqueles narcisistas que aparentemente não têm aqueles rasgos de grandiosidade e que a gente não dá por eles, estão muito espalhados por aí, e que a gente não dá por eles, mas para eles no sentido, a gente olha para o Trump e vê logo. Mas de qualquer maneira, de uma forma subtil, sentem, porque a questão do narcisismo tem sempre a ver com baixa autoestima e insegurança, que pode vir de traumas ou pode vir de superproteção, por acaso. E que a forma de compensar é que
o ideal de ele que eles projetam tem que ser igual àquilo que lhe é devolvido pelos outros. E estão necessariamente sempre a precisar de validação. És o melhor. E, portanto, quem não lhe dá essa validação é uma ameaça. Mas eles não têm empatia, mas têm noção que talvez não fosse muito correto aquilo que fizeram. Um psicopata, não, a empatia e a culpa não existe. Desculpa lá pela lição de psicologia acelerada. Mais alguma pergunta? Foi do inferno à psicopatia. Acho que terminamos. Queria agradecer muito aos autores presentes e às autoras presentes e até breve no próximo painel. Muito obrigada.